Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Organiza bem até o 7 agora. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E torna-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas, e profetizaram. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou exatamente por 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Amém. Bom, o começo da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele saiu de Antioquia e visitou os discípulos nas regiões da Galácia e da Frígia. Apolo pregou sobre Jesus em Éfeso e Priscila e Áquila corrigiram o ensinamento dele. Apolo foi para Corinto e Paulo, chegando a Éfeso, encontrou alguns discípulos. Paulo descobriu que esses discípulos não tinham ouvido sobre a existência do Espírito Santo e que tinham sido batizados apenas no batismo de João. Ele explicou que Jesus tinha cumprido a sua missão e eles foram batizados em nome de Jesus. Estes 12 homens receberam dons miraculosos pela imposição das mãos de Paulo. Foi isso que vocês leram até agora. E com essa leitura, eu vou começar a fazer tirar umas questões. Qual foi a deficiência na pregação de Apolo? A falta do Espírito Santo do Da pregação. A deficiência na pregação de Apolo. Ele só ensinava sobre João, sobre o arrependimento, só isso. Quem corrigiu ele? Esses 2 nomes já apareceram lá. Isso, Priscila e Áquila. Por que os 12 homens em Éfeso foram batizados de novo? porque eles tinham sido batizados por João e agora eles foram batizados por Espírito Santo. Como é que eles receberam dons milagrosos do Espírito Santo? Quando fizeram a vocação deles. Mas quem? Não estou ouvindo nada. Paulo. Vamos lá. Agora vamos ler do 8 até o 20. Cada um lendo, tá? Do 8? Capítulo 19. Do 8 até o 20. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus.
Mas como alguns deles endureceram e não obedeceram, sem falando mal do caminho. Perante a multidão, retirou-se deles e superou os disputando todo dia na escola de um certo tirano. E durou estudando por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim de Deus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. De sorte que até os lenços e aventais se levantavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns sofistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre você tinha espírito maligno, dizendo: expulsou vós por Jesus, a quem Paulo prega. Vai? Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e e os dois sorvetes, mais do que eles, de tal maneira que fugiu daquela casa. Se tornou conhecido de todos que habitavam na terra, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome de Jesus Cristo era engrandecido. E muitos dos que tinham crido iam confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguia artes mágicas trouxeram os seus livros queimados na presença de todos, e feita a condução preto, acharam que montava a 50.000 peças de prata. E assim é fácil. Agora você diz. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Vai até onde? E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, dizendo: Depois que houver estado ali, importa viver também em Roma. E enviando a Macedônia, dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, por algum tempo na Ásia. Agora eu quero. E três, Não. Eu até passei até o 20, que ali não tinha. Desculpa. Vamos lá. O que a gente viu nessa leitura, de 8 até o 20. Paulo ensinou na sinagoga durante 3 meses. Por causa da oposição de alguns judeus, ele saiu da sinagoga e continuou seu trabalho na escola de Tirano. Ele ensinou na escola de Tirano mais de 8 anos. Aliás, mais de 2 anos. O resultado foi que todos os habitantes da região ouviram a palavra de Deus e houve muitos milagres pelas mãos de Paulo. Alguns judeus, os filhos de Seva, tentaram usar o nome de Jesus, assim como quem usa
Assim como os mágicos usam um abracadabra, eles usavam o nome de Jesus para expulsar demônios, mas o espírito maligno acabou os atacando. O resultado foi que o povo respeitou ainda mais o nome do Senhor Jesus. Os efésios mostraram seu arrependimento, queimando seus livros de artes mágicas. Todos esses livros juntos tinham um valor de 50.000 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Então, era uma fortuna, 50.000 dias de trabalho. Quantas vidas quantas pessoas tinham que trabalhar durante a vida inteira para poder pagar isso? Por que Paulo não ficou muito tempo na sinagoga? É sempre a mesma coisa, desde o começo é sempre a mesma coisa. De quem? Isso. Quando ele saiu da sinagoga, ele foi para onde? Foi para Tirano. O nome da pessoa é. Eu sei. Foi para a escola dele, Tirano. Consegue descrever, vocês, os milagres realizados por Paulo lá em Éfeso? Está no 11 e no 12. Só os lencinhos dele ele não precisava nem lá. A pessoa ia lá, pegava o lenço dele, levava o demônio embora e devolvia o lenço dele. Então, o poder que houve de Deus ali. O que aconteceu quando os filhos de Seva invocaram o nome de Jesus na prática de suas artes mágicas? E o que o demônio disse para eles? Conheço Jesus e nem sei quem é Paulo. Mas não sei quem é. Pois é. Conhece Jesus, teme a Paulo, mas aqueles ali nem conheciam Jesus e usavam o nome dele como brinquedinho. Como é que os efésios produziram frutos do arrependimento? Agora sim. Fazer a leitura do 21 até o 40. Vou ler o 21, vocês já leram? E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Acaia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia, dois daqueles que o serviram, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Pois houve um novo tempo alvoroço acerca do caminho. Porque eu quero ouvir da prata o nome de velho e fazia de prata de diamante
Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E vendeis e ouvis que não só em Efésio, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo foi convencido e afastado de uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente ao serviço de que a nossa profissão cai em existência, mas também de seu próprio existência da grande Deus já seja estimado em nada vindo a majestade da terra de toda a Ásia e o mundo venera, e se destruirá. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Logo toda a cidade se encheu de confusão. O povo levantou a Gaio e a Aristarco, Macedônia, companheiros de Paulo e a um correram ao Tiago. E que ele, Paulo, apresentar ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o pronunciamento era confuso. A maioria não sabia por que se tinha reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão e inserindo os judeus para diante e Alexandre acernando com as mãos queria dar razão ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então, leva para a multidão, diz: Efésios, quem é que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podemos isso ser constatado. Convém que vós atraseis a nada para trás, primeiramente, Porque estes homens que aqui processos não são sacrilégios, nem blasfemam da vossa língua. Mas se devem que os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há tribunais e há procursos que se acusem uns aos outros. se alguma outra coisa demandais individuais, há legítimo ajustamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Vamos lá, o que nós vimos nessa última leitura. Paulo enviou Timóteo e Erasto a
na Macedônia e ficou em Éfeso mais um tempo. Demétrio, um dos homens que fazia imagens de Diana, agitou a multidão, porque a doutrina que Paulo ensinava era contra a idolatria. Olha alguns dos argumentos dele. Eles corriam o risco de perder dinheiro e a deusa Diana, tradicionalmente adorada pelo povo, poderia cair em desonra. A multidão confusa prendeu Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Os discípulos não permitiram que Paulo falasse, reconhecendo o perigo no meio da confusão. Alexandre, um judeu, tentou falar à multidão, mas o povo não o deixou falar. A multidão gritou durante 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão. São pouquinhas perguntas. Quem agitou a multidão? O povo dos Efésios. A multidão era o povo dos Efésios. Quem começou? O que ele fazia? Ele fazia miniatura de Diana de prata. Isso aí. Isso aí, Quais foram os argumentos dele? que dinheiro e quer que aquela Diana seria desonrada. Ela seria desonrada. Mas eu acho que ele ganhava dinheiro por isso. Isso mesmo. Por que Paulo não respondeu às acusações dele? Que os supervisores do chefe é perigoso. E quem conseguiu acalmar a multidão? O escrivão. Lembra o nome dele? Se não me engano, está no versículo 35. Fala o nome dele. Gente, é tanto nome que eu achava que o nome do homem era Demétrio, não? Não era nem Demétrio, era Gaio. Eu estou pensando em Gaio. Demétrio é o artista. Da onde que eu tirei esse Gaio? É muito nome. Amém. Agora, vamos lá, para terminar a segunda viagem missionária. Vamos fazer uma leitura do 1 até o 6. Do capítulo 20, do 1 até o 6. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Ele andou por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, e finalmente chegou a Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo pelos judeus apóstolos, tirados de pedra e navegar para a Síria,
sabendo de uma cilada planejada por alguns judeus e resolveu voltar pela Macedônia para a Ásia. As pessoas que acompanharam Paulo foram até Troade e o esperaram. Perguntas. Quando Paulo saiu de Éfeso, ele passou por quais regiões? Ásia, Por que ele voltou pela Macedônia? porque ele deveria passar pela Síria e possivelmente Não, porque isso sou ortodoxo já. Legal, mas eu não já foi pessoal. Tá, mas qual foi o motivo dele passar pela Macedônia de novo? Por que ele voltou pela Macedônia? Porque estavam armando. Mãe de lado? Mas está difícil de ouvir. A mãe de lado? Isso mesmo, não dos lados. Está difícil de ouvir mesmo. Parece que vocês estão falando para trás. Eu entendi errado. Eu entendi errado. Eu preciso tocar aqui. Não entendi. Só para né? Entender. Vou falar uma coisinha. Vamos ler até o 12 agora? Do 7 até o 12. No primeiro dia da semana, reuniram-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia saído no dia seguinte, falaram com eles e prolongou o discurso até a meia-noite. E havia muitas fortunas no cenáculo, onde estavam juntos. E estando certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu no terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado mesmo. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: Não vos perturbeis de sua alma nem estáis. Esse partido Paulo, e comendo ainda lhes falou, larga vagamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Até o 12. Paulo, que havia ido por terra, se reuniu com Lucas e seus outros companheiros. Depois de passar uma semana lá em Troade, Paulo e seus companheiros se reuniram com os discípulos no primeiro dia da semana para participarem juntos da ceia do Senhor. Quando Paulo continuou sua pregação até a meia-noite, um jovem chamado Eutico dormiu e caiu de uma janela do terceiro andar e morreu. Paulo ressuscitou e ficou com os discípulos até o dia seguinte. Quando os discípulos se reuniram em Troade, no primeiro dia da semana, o que eles fizeram? O que significa partir um pão? Me dá uma resposta completa, por favor. Você está dando ela picadinha, então você sabe ela completa. Eu preciso ouvir e cear. Eu só tenho como dizer, né?
Santa Ceia. Quando eles estavam lá nesse culto da Santa Ceia, que virou uma vigília, o que aconteceu? O rapazinho lá dormiu, caiu, morreu, ressuscitaram. Como é que era o nome do rapazinho que dormiu, caiu, morreu e ressuscitaram ele? Eutico. Qual é a sua tese? Por que Eutico dormiu? Foi o único que dormiu. E olha que ele estava na janela. Porque ele estava vazio por aí. E aí estava entrando no centro e ele estava no sono. Não estava prestando atenção. Estava ali só por estar. Entendi. No final ele Não vou fazer vocês lerem do 13 até o 38. Eu vou fazer um resumo para vocês, tá? Do versículo 13 até o 38, fala sobre Paulo conversando com os presbíteros em Éfeso e em Mileto. Paulo, que havia ido por terra, se reuniu com Lucas e seus outros companheiros em Assos e continuou por navio até Mileto. Ele foi com pressa, querendo chegar em Jerusalém antes do dia de Pentecostes. Ele chamou os presbíteros da igreja de Éfeso. Na conversa com esses, Paulo enfatizou vários pontos importantes. Ele citou o exemplo do seu trabalho com os efésios, dizendo que não deixou de falar coisas proveitosas sobre Jesus. Isso está no 18 até o 21. Paulo disse que sabia que encontraria provações e cadeias em Jerusalém e que não veria mais o rosto dos efésios, do 22 até o 25. Ele declarou ser inocente do sangue dos efésios, porque não omitiu nada do Evangelho de Jesus na sua pregação, 26 e 27. Paulo disse que os presbíteros teriam que cuidar bem do rebanho. Ele avisou que problemas e ensinamentos falsos viriam, mesmo entre os bispos, do 28 até o 31. Mais uma vez, Paulo citou o exemplo do seu próprio trabalho para dizer que o motivo do serviço deles nunca deveria ser para ganhar materialmente, mas para socorrer os necessitados, do 32 até o 35. E do 36 até o 38, eles oraram juntos e os bispos acompanharam Paulo até o navio, onde o despediram com muita tristeza. Foi claro? Consegui passar direitinho? Vamos lá, para as perguntas, vamos ver se pegou. Onde Paulo se reuniu com seus companheiros para continuar sua viagem de navio? É Assos. Versículo 13. Vamos ver, nesse capítulo, teve muitos lugares que ele passou. Vamos lá, vocês conseguem falar os lugares?
Macedônia, Troade, Filipos, Grécia, E Troadilho, aham, Troadilho, Mileto, porque Mileto a Mileto, né? Mileto, só falta duas. Na Ásia é um continente. Efésio, Éfeso, dá pra pedir água pra vovó? Síria e Mitilene. 14. Ó, Macedônia está no 1. Grécia está no 2. Síria está no 3. Troade no 5. Filipos está no 6. Mitilene, Assos está no 13. Mitilene no 14. Mileto no 15. Obrigada. E Éfeso no 16. Legal, né? Vamos lá. De Mileto, ele chamou os presbíteros de qual igreja? Isso mesmo. Descreva como Paulo tinha se comportado em Éfeso. Versículo 19. Deve falar para todo mundo ouvir, entra isso. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus e sobre o que era. Tá. O que esperava Paulo em Jerusalém? Não, na cilada, na prisão. Por quê? Uhum. Por causa do Evangelho. Não, a gente não deu o 24 ainda não. Qual foi o ponto de vista de Paulo sobre a vida aqui na Terra? 24 e 25. O ponto de
vista de Paulo sobre a vida aqui na terra. Servir a Deus. Vamos servir o Evangelho. Fazer a obra. Lê para mim o versículo 24. Mas em nada tenho na minha vida de preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aí está todo capítulo 21, 21. versículo 24. Sim. Já leu aí? É 20? É o 20? É o 20. 20 e 24. É o 20, É. versículo 20. 21 não cheguei ainda não. Então, lendo isso aí, vocês ouviram isso aí, qual foi o ponto de vista de Paulo sobre a vida aqui na Terra? Que a autoridade se Exatamente. Nós vivemos para isso, para servir a Deus, fazer a vontade dele, pregando o Evangelho a quem não o conhece. Por que Paulo se declarou inocente do sangue dos Efésios? Exatamente. Os presbíteros de Éfeso foram responsáveis por qual igreja? Fala. Éfeso. É o plano de Deus para presbíteros de um determinado lugar supervisionarem igrejas em outros lugares? Com o que você falou agora. Aí eu faço outra pergunta. É plano de Deus para presbíteros de uma igreja supervisionarem o trabalho de outra? Não. Cuidar da igreja dele. Paulo avisou os presbíteros de Éfeso sobre qual problema surgiria internamente ameaçando o rebanho. Isso. Mas aí, como é que isso ia acontecer? Você leu aí, 30? O povo dentro da igreja se levantaria para ser coisas reversas para tirar A gente já viu isso várias vezes, né? Igreja grande, cheia, aí de dentro mesmo vem um de dentro e leva e faz outra igreja. Isso não é de agora, tá vendo? Vem de longe. De acordo com a linguagem de Paulo, as palavras presbítero, bispo e pastor descrevem posições diferentes na igreja ou não? Tá, presbítero, bispo e pastor tem posições diferentes na igreja ou não? Eu tenho um carro, né? Eu tenho uma possibilidade de Não. presbítero auxilia as ovelhas, o pastor cuida das ovelhas e o bispo cuida das igrejas. Não. O bispo cuida das ovelhas e o pastor cuida das ovelhas. E o bispo cuida das ovelhas. E o pastor cuida das ovelhas. E o bispo cuida das ovelhas. E o pastor cuida das ovelhas. E o bispo cuida das ovelhas. E o pastor cuida das ovelhas. E o bispo cuida das ovelhas. E o pastor cuida das ovelhas. E o bispo cuida das ovelhas. E o pastor cuida das ovelhas. E o bispo cuida das ovelhas. E o pastor cuida das ovelhas. E o bispo cuida das ovelhas. E o pastor cuida das ovelhas. E o bispo cuida das ovelhas. E o pastor 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 cuida das
olha só, pelo que eu estudei, presbítero, igreja local. Bispo é tipo evangelista. Espalha. Pastor, de todas as igrejas. Pastor pode ir para outra igreja. Entendeu? Pode ser um pastor com 2 igrejas, 3 igrejas, 4 igrejas. Mais ou menos. Quer tirar a prova? Está no 17 até o 28. Quer ver? Abre aí, o Wellington. 1 Pedro, capítulo 5, e lê o 1 e o 2. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por corpo e ganância, mas que ame o campo. O presbítero tem que cuidar do rebanho que está aqui. Nada de ir atrás do rebanho de outra igreja. O presbítero aqui da pastor Amado, o canal presbítero, está deixando Difícil, trabalha muito. ele, Trabalha demais. Oi? o pastor não está no presbítero, que fazer o culto. Não, o pastor Lutano é evangelista que faz o culto, não é presbítero. É? Sou eu que faço os cultos quando o pastor não está. É evangelista. Primeiro pegar o presbítero, que é a obrigação do presbítero. Não, não é obrigação do presbítero. Não. Falei. Vou explicar de novo. Os presbíteros têm que cuidar dos membros da igreja. Não é para ir atrás de outros membros em outra igreja. Entendeu? Evangelista ou bispo cuida acima disso. Faz os cultos, visita, essas coisas, para chamar gente de fora. Pastor cuida de todas as igrejas. Entendeu agora? Tá. Muita gente aqui não tem mais presbítero, né? Ele trabalha fora, então, para cuidar da igreja, só sobrou eu mesmo. Devemos usar palavras hoje em dia para falar de posições diferentes? Essas palavras, presbítero, bispo, pastor, a gente usa ainda? Isso é o que faz. É porque e não é. Pastor é acima de bispo. Como a gente vê aqui na Bíblia. O bispo é assim, não? Não. O pastor é assim. E o apóstolo? Apóstolo só teve 12. Assim, apóstolo. Teve 12 apóstolos e o apóstolo Paulo. Então foram 12 apóstolos que acompanharam Jesus e o apóstolo Paulo que veio depois. Não existe mais. O apóstolo É isso, para ser apóstolo, você tinha que andar com Jesus. Os 12 andaram com Jesus. Judas morreu e pegaram um outro que andou com Jesus e colocaram no lugar de Judas. Depois, o apóstolo Paulo também pode falar, porque depois que Jesus ressuscitou, Paulo andou com ele também. Ele aprendeu de Jesus. Não foi de ninguém que ensinou para ele. É acima de tudo. Bispo é abaixo do pastor. É. Ainda é. Biblicamente.
E o apóstolo para mim, o apóstolo Não, apóstolos só existiram esses da Bíblia. O resto não é apóstolo. Aí ele se colocou esse nome, porque não existe mais apóstolo. Todos eles já morreram. Tá, mas ele não é apóstolo. Tem que entender uma coisa: todos os apóstolos já morreram, estão lá agora. Todos eles. Não existe mais nenhum vivo. Ele se pôs o próprio nome, porque não é de Deus, não. Não, só existiram. Quem sabe o nome dos apóstolos? Pedro, Paulo, Paulo, Tiago, João, Judas, Malaquias era profeta. Apóstolo é o Novo Testamento. Apóstolo é no Novo Testamento. foi uma coisa que me deu Lucas não. Mateus era era. pesquisador. Pesquisador. Eu sou fariseu. No Novo Testamento É, Novo Testamento. Mateus, Evangelho de Mateus. Eu só estou tentando achar o nome deles aqui. Não, não é muito, mas a gente tem que saber. Porque é muita coisa na minha cabeça. São 12 e depois entrou o apóstolo Paulo. Ler era umas 2, 3, 4, 5 vezes, mesmo assim não tem como guardar. Não, É difícil. eu já li. Eu já li 5 vezes já, mas A Bíblia toda? sim, senhor. Foi De cada casa. Eu estou aqui No Evangelho tem uma parte que está escrita assim: Jesus separa os 12. Jonas era cristão. Quem? Jonas não. Jonas era profeta também. Aqui, olha só, está em Lucas capítulo 6 e do 13 para frente, ó. E quando já era dias, do 13, do 12, aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte para orar. Ele passou a noite inteira orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou para perto dele os discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Capítulo 6 de Lucas. A partir do 12. Sim. Achou? Olha só. Capítulo 6, a partir do versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu o monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro,
André, que era seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aí lá em Atos, no lugar desse Judas que traiu, eles colocam um outro. Tá? Ninguém nunca acredita sobre. Começa a lembrar porque precisou ver para crer. Eles só não queriam escutar no que acreditar no que os outros falavam, né? Aí, quem ficou no lugar de Judas foi Matias. Está no capítulo 1 de Atos. Isso, capítulo 1 de Atos. 26. E lançando de sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, Matias foi o 12º apóstolo. E Paulo, que foi eleito por Jesus. Também. Atos capítulo 2, 1, versículo 26. 26. Foi isso que alegrou o meu coração. Não. Atos, capítulo 1, versículo 26. Está aqui, o versículo 1. Ah, não. Capítulo 2. Está certo. Capítulo 1, versículo 26. Ele lançando Lebrão, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. 11 apóstolos. Isso. Os apóstolos eram o máximo que existia. Não havia nada acima dos apóstolos. Só para baixo. Capítulo 21, do 1 ao 16. 16. Ah, tá. Vai ler? Não. Eu só vou fazer o resumo. Paulo e seus companheiros passaram por Cós, Rhodes e Pátara e embarcaram em outro navio que os levou até Tiro, onde ficaram 7 dias com os irmãos. Eles passaram um dia com os irmãos em Ptolemaida e ficaram algum tempo na casa de Filipe, em Cesareia. Este é o mesmo Filipe que serviu as viúvas em Jerusalém e que pregou em Samaria. Parece que ele tinha ficado um bom tempo, talvez 20 anos, no mesmo lugar. As 4 filhas de Filipe profetizaram. Ágabo, um profeta de Jerusalém, disse que Paulo seria preso em Jerusalém. Os irmãos tentaram convencer Paulo que não subisse a Jerusalém, mas ele disse que estava preparado para morrer por Cristo. Eles subiram até Jerusalém. Vamos ver se vocês conseguem os lugares mencionados nesse trecho. Vamos ver se ficou guardadinho. São 8 lugares que eu mencionei nesse trechinho. Pátara, Isso, Rhodes, sim, Cós, sim, Fenícia, sim, Síria, Tiro, sim. Jerusalém, pode ter Pode.
estava faltando. E Ptolemaida. O Chipre eu também não tinha falado. Qual? Chipre. Aham. Então são 9. Tá, é que eu tinha separado 8 só. Não tinha separado todos. Só separei os nomes mais diferentes. Poxa, que legal. Não, Chipre já é comum. Tá, foi 9. Achei 9. Qual foi a recomendação que os irmãos em Tiro deram a Paulo? Ele não pediu para ele. Em Cesareia, Paulo ficou na casa de quem? Nome bem conhecido e era apóstolo também. Felipe. O que sabemos sobre este homem e a sua família? Ele era um evangelista. Tinha 4 filhos solteiros. E era protegido. Sim. O que ele tinha feito em Jerusalém? Está no versículo 5. Orar. Eu coloquei referência errada aqui. Só coloquei referência errada. Ele serviu as viúvas em Jerusalém e pregou em Samaria. É no capítulo 6, versículo 5, não é o 21. É o capítulo 6. E que ele pregou em Samaria, é o capítulo 8, versículo 40. Escreva a profecia de Ágabo e qual foi a reação de Paulo. Ao caso de 5 foi por Hebreus, né? Versículo 11. Viu como é que está escrito? Assim, ó. Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele pegou, ele amarrou os pés e as mãos dele e falou, assim diz o Espírito Santo, assim farão em Jerusalém a quem pertence esse cinto. Ele pegou o cinto de Paulo e fez isso, amarrou as suas mãos e os seus pés e falou que ia acontecer isso com Paulo. Qual foi a reação de Paulo? Ele ficou triste, ele ficou com medo. Ele ficou falando que estava pronto, porque ele não veio com Jesus. Isso. Estava pronto, preparado para morrer por Cristo. Amém? A semana que vem tem mais.